Aqui o início da entrevista coletiva com o Germano para falar a respeito do resultado. Por que o time perdeu no estado do Café para o Goiás, Germano? Bom, eu acho que nós criamos oportunidades, muito delas nós não somos felizes na conclusão e um pouco acelerado também nessa transição de bola. Todas as vezes que nós tivemos a bola curta, conseguimos essa transição, de um setor para o outro, realmente nós chegamos um pouco com a bola e em cima disso a gente procurou trabalhar até o final do jogo, criamos várias oportunidades. Hoje não foi o dia da bola entrar, hoje não foi o dia de conclusão em gol. Lamentamos porque nós tivemos um bom volume de jogo e isso acabou não sendo executado e realizado em gol. Germano, no fim do primeiro tempo o Londrina conseguiu pressionar bastante também. Depois no segundo tempo não foi tanto assim, né? Eu acredito que nós terminamos, acho que bem a primeira etapa, conseguimos um bom nível no segundo tempo. Mesmo assim, ainda diante das adversidades, nós criamos oportunidades. É o que eu disse, as coisas acabaram não acontecendo, não foi um dia que as coisas aconteceram a nosso favor. Não podemos lamentar, temos que continuar trabalhando, visando o jogo contra o Náutico agora. O time só lamenta a chance de poder entrar no G4, já que os resultados da rodada favoreceram até agora para isso, Germano. Eu acho que era apenas a circunstância de uma vitória. Primeiro nós estávamos pensando num resultado positivo, isso era a consequência do resultado. Então, nós lamentamos pelo fato de não ter vencido em casa, nós tínhamos uma grande oportunidade. Então, essa é a lamentação de não ter vencido. E que a oportunidade de ter entrado no grupo dos 4 era a consequência da vitória. Então, nós nos custamos em relação a isso ao resultado negativo. Agora tem mais uma semana para trabalhar, e um jogo difícil contra o Náutico. Essa sequência, são todos os jogos são difíceis, esse início do segundo turno, são equipes que estão, o Náutico estão brigando ali com uma colocação acima, mais um jogo difícil, mais um jogo duro, mas acreditando no potencial, acreditando no bom retrospecto que nós temos feito fora de casa e em cima disso que nós vamos para buscar os resultados fora de casa, coisa que não aconteceu agora nesse jogo. A grande carência foi na frente, o time sentiu muito a ausência do jogo? São todos jogadores importantes. É difícil você falar sobre isso, mas são jogadores que, como eu disse, se a bola tivesse entrado hoje, as coisas, essa pergunta até poderia ser diferente, e depois um resultado negativo, é normal isso. Mas eu acho que todos aguardaram suas oportunidades, todos procuraram corresponder à altura, não fugiram da sua característica. Infelizmente as coisas não aconteceram hoje. É difícil você falar, o Jô é um grande jogador, sim, está vindo numa sequência, vindo num bom ritmo, mas nós também temos totais confiança em todos esses atletas que estão entrando e vêm entrando depois da competição. Agora, Germano, o que acontece com essa equipe que vai tão bem fora de casa? Eu acho que essa pergunta você está até enjoado de responder, mas chega em casa com a torcida, não pode ser uma grande quantidade, mas estava aí. O que acontece? Está mais para o lado psicológico agora? Eu acho que nós, o início do jogo, acredito que foi um pouco afoito em relação a isso, essa troca de passe, o erro de domínio, o erro dessa transição, pecamos um pouco em relação a isso, logo em seguida acabamos tomando gol, e foi logo depois do gol que a equipe começou a se acertar, e é onde que nós criamos as melhores oportunidades. É difícil porque nós estamos sendo uma equipe que já tem um retrospecto e bons resultados fora de casa, e que nós estamos pecando nesses jogos dentro de casa, que está nos deixando longe dessa zona de classificação, e a gente tem passado rodada e esse resultado não acontece como não aconteceu hoje, uma grande oportunidade que tinha, porque essa entrada no G4 é apenas a consequência daquilo que você vem fazendo, então a consequência de uma vitória hoje nos colocaríamos lá. Então, mas é o que eu disse, não adianta nós ficarmos se lamentando, nós temos que trabalhar forte e saber que nós temos totais condições de, mais uma vez, fora de casa, buscar um bom resultado, para aí sim, contra o Joinville, a gente decretar esse jogo em casa, assim como foi contra o Bragantino no final do primeiro turno. O retrospecto do Náutico foi bom, Afinal de contas, de casa foi vitória. Mas eu acho que esse foco que nós temos que ter, da mesma maneira jogando fora, essa calma, essa transição, para as coisas acontecerem. Não é de qualquer jeito que nós vamos buscar o resultado, tanto fora de casa quanto em casa. Temos que ter um equilíbrio a ponto de ter uma regularidade. Então, fora. Ricardo, é uma noite para ser esquecida? Ela podia jogar até agora, Podia passar uma hora e não íamos conseguir fazer de novo essa questão da ansiedade. Desde o início nós vimos ali
né, a parte, principalmente do lado direito, muito irregular, inseguro, o que gerou inclusive alguns ataques do Goiás ali. Ao mesmo tempo, sair atrás do placar, né, gerou também a maior ansiedade ainda de não encaixar o padrão de jogo ideal, fugir do padrão de jogo ideal que a gente tinha, porque a partir daí o planejamento começa a fugir, né, e também a questão dos gols perdidos, né, porque se você trabalha dentro de uma competição exigente, dentro de uma competição que precisa que você, a cada detalhe você possa usufruir dele, porque os jogos são difíceis. E nós tivemos, né, no primeiro tempo, 3 chances claras que é para empatar o jogo e depois buscar o resultado da vitória. E como isso não aconteceu, a pressão vem as modificações, às vezes acontece a desorganização, às vezes o individual não acontece da mesma forma, né, e infelizmente o nosso jogo não encaixou e temos que reconhecer que nós tivemos uma noite muito irregular. Ô Tencati, hoje foi um dia que os visitantes levaram vantagem, né? O Atlético Goianiense, o Avaí e também o Goiás. Como é que você está definindo esse campeonato brasileiro, entrando no segundo turno, cheio de surpresas? É o aspecto que eu até já disse, né, o emocional. Falei isso em várias entrevistas, volto a frisar, né? O time que tiver consistente, maduro, seguro, né, naquilo que tem que ser feito, ele vai tirar vantagem dos jogos, principalmente em casa, porque acontece muito isso, né? Então, igual nós viemos para defender uma situação de pensar no G4. E vem uma ideia, vem uma pressão, vem uma ansiedade, uma expectativa que se cria, né? O torcedor cria uma expectativa, nós mesmos criamos uma expectativa, toda a direção cria expectativa, né? E isso, quando as coisas começam a não acontecer até mesmo durante o jogo, acontece isso que ocorreu, né? De você se desorganizar. Foi isso conosco só não, tem acontecido com outras equipes experientes também, mas nós precisamos encontrar um caminho, um equilíbrio, para que mesmo quando a gente enfrenta essas dificuldades em casa, a equipe continue produzindo, continue jogando, continue fazendo o que tem que ser feito para buscar, no caso, o empate ou a vitória, né, e mudar o quadro do jogo. Então, isso nós vamos ter que trabalhar e mudar. Né? Nós não podemos ter esse quadro que nós tivemos hoje, né, que aí gerou toda essa, só mais na base da vontade que da lucidez. Então, você tem que ter lucidez. O torcedor vai perturbar, vai encher o saco, porque está tocando a bola lateralmente, está buscando espaço. Faça isso. Né? Se nós não tivermos o controle emocional para jogar dentro do padrão que a equipe tem, fugindo do padrão vai ser pior ainda, não vai resolver o jogo. Então, é nisso que nós vamos ter que trabalhar muito. Tencati, o Náutico agora, né, terceira rodada, uma semana, o que você pretende nessa semana? E você espera recuperar alguém que você não utilizou nesses jogos? Não sei, muito vazio a questão de recuperação, de falar de jogador, né, principalmente que estão lesionados. Nós vamos trabalhar intenso, vamos definir isso a partir de amanhã, né, então visando o jogo do Náutico. A competição é difícil, a competição é exigente, isso é fato. Né, se nós tivéssemos falado só Londrina que sofre com essas questões. Né, não é só Londrina, o Vasco empatou na primeira rodada contra o Sampaio, hoje nós estamos vendo o Brasil perdendo, esse oscilamento, porque era a chance do Londrina, né, subir um degrau a mais. Mas não foi só nós que tivemos os tropeços. Então fica o exemplo disso, trabalhar, porque cada jogo é o que vale. Então esse já foi, não vai voltar mais, então nós temos que trabalhar forte agora para o jogo do Náutico. Marco Damasceno e França, você já espera contar com eles ou está cedo? Vai depender do lado físico, né? Não adianta, nós trouxemos os atletas e nós sabemos que algum ou outro ainda precisa fazer essa adaptação. Por isso que até amanhã cedo terá um coletivo amanhã à tarde com o Sub-20, para que esses jogadores que não vêm jogando ganhem ritmo de jogo, né, e adequem para a questão da competição. Né, e principalmente as opções que eu posso ter. Porque se você me perguntar qual que é a característica do França, eu vou lembrar dele, né, jogando pelo Criciúma, pelo Palmeiras, vou lembrar dele jogando até mesmo no Figueirense, que jogou pouco, mas principalmente mais pelo Criciúma. Agora, fora isso, nesse momento, eu não posso nem dizer para você, porque a gente procurou trabalhá-lo no lado físico, né, campo reduzido, mas num jogo aberto, campo aberto, nós não fizemos. Né, então agora que a gente vai sentir, inclusive amanhã, a sequência da semana. Tencati, voltando ao jogo. Meio campo praticamente não funcionou. As mudanças, o que você falasse a respeito das mudanças, não surtiram o que você queria, né? As tentativas das mudanças para que a gente tivesse agressividade, né? Então passou a jogar com 3 atacantes, né? E principalmente pelos lados, porque por dentro o Goiás se fechou bem, inclusive em alguns momentos que o meio campo não conseguiu produzir a altura, porque também o Goiás teve mérito na marcação, foi um time que inclusive mudou a estratégia. Você pode observar que o Daniel Carvalho jogou em partidas anteriores as duas lá contra o Sampaio, quem observar a escalação e o último jogo em casa, e as duas ele jogou, esse jogo ele já ficou fora, porque o treinador montou uma estratégia de um meio campo mais forte, né, botando o Léo Lima ali como esse meia solto,
né, e tendo uma formação tática de fechar os espaços bem daquilo que o Londrina tinha de melhor. Então ele estudou o Londrina também. Então todo mundo que vem jogar sempre está vendo a campanha do Londrina e analisa o Londrina. Então em alguns momentos o meio campo foi inoperante mesmo, também em função dessa qualidade que teve. Temos que reconhecer a forte marcação que o Goiás imprimiu, e a partir daí se fechou mais ainda, e faltou esse trabalho de meio para lateral, usar os mais laterais, os laterais terem mais ousadia, né, como os atacantes que entrarem também essa situação de 1 contra 1, de ter uma sequência de jogada, de encarar mais, e nós tivemos a chance para isso, né, e aí a partir daí o individual para o coletivo para o individual não funcionou. Perde um pouco de velocidade a saída do jogo, Tencati? O João é um jogador especial na equipe, né? Não adianta nós dizermos que é o contrário, porque ele é. É um jogador diferente, porque se movimenta muito, dá opção, é um jogador extremamente rápido. Então, a gente tendo ele fora, que hoje você sente, né, uma característica do jogador igual a ele, né? E fazer o quê? Vamos procurar alternativas. Por isso que a gente fez essas alternativas começando com Batata. Não funcionou, mas não foi culpa só do Bruno, né? Porque também o início do jogo, a gente muito instável, o Goiás se fechando, a bola no pé dos dois zagueiros, aí a gente não teve uma mobilidade ali de troca de passe para que pudesse a bola chegar com qualidade também aos dois atacantes. Então, chegando aos dois atacantes, aí ia produzir mais. Então, foi muito irregular. Mas aí mesmo assim, se a gente observar, nós tivemos ali 3 chances claras e mais 2 que poderiam se tornar claras. Né, inclusive um domínio do Germano com a bola do Felipe, que se ele domina bem, está na cara do gol. Né, e um ou outro lance que nós fizemos a jogada certa, só que faltou o passe final para a conclusão. Zé Rafael, teve um lance cara a cara, né? Tem a característica do drible, né, Tencati? Você achou que ele... O que você viu daquele lance ali da beira do gramado? Para mim que estou fora, é fácil até eu emitir opinião, né? Então eu falar, eu driblaria o goleiro, eu faria isso, mas é o momento do jogador, né? Então, por isso que alguns são, né, de uma característica, outros, mas tem que ter essa frieza. O jogador, por isso que a gente fala, é determinante isso. Você tem uma oportunidade, você tem que definir, né, porque isso faz a diferença dentro do jogo, dentro da competição, né, é o aproveitamento. Né, então ali ele poderia fazer muitas coisas, mas o principal, que é o gol, né, e não conseguiu, então infelizmente não conseguimos empatar.